Então, vamos lá, pessoal. Esse treinamento ele é voltado para a emissão do CIOT mais fácil, que é um produto para emissão de CIOT quando a gente contrata um terceiro, tá, pessoal? Então, estão tendo outras lives voltadas ao CIOT de frota própria, que é ali um processo bem recente, né? Agora, o CIOT de terceiros ali, ele não é tão novo, já era uma obrigatoriedade antes, mas as multas, na verdade, elas aumentaram e isso fez com que a demanda ficasse um pouquinho maior para a contratação dessa ferramenta, né? Então, eu vou mostrar para vocês no sistema como que vocês vão gerar. Depois que eu fizer a explicação, a gente pode abrir aqui o chat para perguntas. Eu vou pedir gentilmente para que vocês não abram o áudio, tá, pessoal? Para não dar interferência, não acabar um falando ali junto com o outro, acaba que às vezes ninguém consegue se entender muito bem. E pelo chat a gente consegue ir pergunta por pergunta depois. Pra gente, eu vou já no início da reunião para que vocês possam acessar. Eu vou deixar este manual de emissão aqui. Esse manual vai ter todo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou deixar aqui para acompanhar nas primeiras emissões. É claro que eu vou falar tudo isso de uma forma bem mais detalhada, mas quando vocês forem emitir sozinhos, esse manual já pode ajudar ali com quais campos são obrigatórios, como que vocês vão preenchê-los, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui no chat da reunião. Aí, vocês já podem estar fazendo ali, salvando eles. Ok? Já deixei ali o manual. Pessoal, a tela de emissão é esta tela de contrato de frete, tá? Então, a configuração, se alguém já contratou, não está configurado, aí provavelmente a gente vai ter que entrar em contato para configurar. Para isso, para a gente ter certeza que todo mundo que participou da reunião aqui do treinamento já está com o sistema 100% configurado, já apto para começar a emitir o CIOT, eu vou pedir para que vocês estejam mandando ali no chat da reunião o nome de vocês, o CNPJ da empresa, se for matriz e filial, pode ser só o da matriz da empresa de vocês, tá? E um número de WhatsApp do lado, para que assim a gente no final da reunião possa estar vendo, ó, essa empresa participou do treinamento, já vamos ver se está liberado, já está configurado, faltou alguma configuração ainda, a gente já faz e manda para vocês ali a confirmação de que vocês já podem estar utilizando, tá bom? Aí, quando a gente entrar em contato pelo WhatsApp, vocês podem estar tirando dúvidas também, tá ok? Então, enquanto eu vou mostrando aqui o passo a passo, vocês podem estar mandando ali os dados de vocês. Eu vou pedir para que nesse primeiro momento a gente apenas foque ali no processo mesmo, no passo a passo. Depois a gente tira dúvidas mais específicas, tá bom, pessoal? Então, aqui dentro do sistema, vocês vão emitir esse CIOT por dentro da tela de contrato de frete, tá? Por quê? A gente está fazendo a contratação de um terceiro, então por isso que o nome da tela ali é de contrato de frete, não é o nome CIOT igual é o de frota própria, tá? Mas aqui a gente vai colocar todos os dados referentes a uma contratação de terceiro, para quem já fez parte do treinamento ali, já conseguiu participar, né, do treinamento de frota própria, vocês vão ver que tem bem mais detalhes que a gente precisa preencher, até porque aqui a gente está envolvendo terceiros que não têm vínculo com a empresa. Então, um TAC ali, uma outra ETC, uma empresa ali que a gente subcontratou, ok? Então, por isso que vocês vão achar ali, tem bem mais campos para preencher, mas é tudo informação que eu acredito que vocês já possuam, tá? Então, aqui na tela de contrato, nós podemos emitir o CTE e depois vir na tela de contrato para adicionar, e aí a gente vai importar esses CTEs, ou a gente pode também, pela tela do CTE, já fazer o contrato. Então, dentro da emissão aqui do CTE, enquanto a gente está fazendo o preenchimento do CTE, né?
tem como vocês marcarem a opção já de vincular um contrato, tá? Então, aqui tem esta opção, emitir contrato de frete, tá? Se a gente deixar essa opção marcada, quando a gente terminar o preenchimento aqui do CTE, vai abrir uma outra aba de contrato de frete para a gente já fazer o preenchimento e já aproveitar para a emissão, tá? Mas, se vocês quiserem fazer direto pela tela de contrato de frete, as telas são exatamente iguais. A única diferença é que pela tela do contrato eu vou acessar a tela e importar os CTEs, e pela tela do CTE, o CTE já vai estar vinculado. É a única diferença. O resto é tudo igual, tá? Então, eu vou fazer o preenchimento aqui por esta tela. Então, eu vou vir em adicionar na tela de contrato de frete. Aqui, adicionar. Aqui em cima tem alguns filtros de documento que a gente pode utilizar para localizar quais CTEs a gente quer, tá? Eu sugiro para vocês os filtros ou de número do documento, que seria o número do CTE, ou de período de emissão. Eu, particularmente, acho mais fácil a gente localizar ali os CTEs por essas opções do que ficar procurando por motorista, por veículo, por agência, tá? Então, eu acredito que para vocês também seja melhor utilizar aqui o filtro número do documento eu vou dar uma olhada aqui ou e te pelo aviso. período Direitinho, da eu vou lá dar uma emissão, olhada nos tá? dois e te aviso. Ok? Então, eu vou colocar aqui um período de emissão do mês passado da minha empresa. E eu vou localizar. Então, vão aparecer aqui os CTEs desse período. Eu vou marcar um dos CTEs. Se o meu transporte está acontecendo com mais CTEs, vocês podem marcar todos ali referente a esse CIOT, tá? Não tem problema. Mesmo que sejam de pagadores diferentes, de coletas ou entregas diferentes, vocês vão selecionar todos os CTEs referente a esse contrato aqui. Então, eu vou selecionar e vou clicar aqui em adicionar itens no contrato. Então, já ficou salvo que esse contrato vai ter o CTE de número 5, tá? Se vocês já preencherem motorista, veículo e contratado dentro do CTE, vocês podem clicar aqui em sugerir motorista, que aí o sistema vai preencher aqui com o motorista e veículo que estão lá no CTE para que vocês não precisem selecionar ele novamente, tá? Aqui eu vou selecionar só mais uma carreta, que no meu não tinha. Então, motorista, veículo contratado, já importa do CTE. Aí a gente vai definir aqui uma agência, a agência da empresa de vocês mesmo. O talão sempre terá um talão com o nome e recibo de frete, é esse que vocês vão utilizar. Forma de pagamento, obrigatório que seja depósito, tá, pessoal? Senão não vai aparecer a opção de emitir o CIOT. Então, aqui vocês vão usar sempre a opção depósito. Essas informações tem no manual que eu compartilhei também, tá? Data inicial e final da viagem. Então, aqui, a data inicial da viagem, para quem vai emitir apenas o CIOT, não é obrigatório. Para quem for emitir um vale pedágio junto, é obrigatório ter uma data inicial e final. Se for só o CIOT, preenche só uma data final da viagem. E são só estimativas, tá? Não tem problema nenhum se o motorista, eu coloquei que vai começar hoje, mas deu algum problema ali interno e ele vai iniciar o transporte amanhã. Ou eu coloquei que ele vai finalizar amanhã, deu um problema, ele vai deixar para depois de amanhã para entregar a mercadoria, também não tem problema nenhum, tá? É sempre uma estimativa, é bom ela estar dentro da realidade, né? Não colocar algo muito para frente ali da data de emissão, mas se o motorista passar ou adiantar ali, não tem problema. Então, vou colocar que o transporte vai iniciar hoje e vai finalizar amanhã. Tipo da operação. Esse tipo da operação, agora, ele é obrigatório ser informado tanto no CIOT de frota própria, quanto no CIOT de terceiros, tá? Esse CIOT padrão que a gente chama. Então, aqui, ele vai entender como lotação um transporte onde tem apenas um CTE, ou eu tenho vários CTEs do mesmo cliente. Então, eu lotei o meu transporte para apenas um cliente meu. Se eu vier aqui e importar um outro conhecimento que seja de um cliente diferente, vou ver qual que é de outro cliente. Aí.
Então, esse CTE aqui de número 6 tem um cliente diferente do CTE de número 5 e 4, tá? Então, o sistema vai alterar automaticamente para a operação fracionado. Então, esse é um campo que vocês não precisam selecionar manualmente. O sistema já está configurado para alterar esse campo de acordo com a quantidade de pagadores do frete, tá? Então, se eu tenho um ou vários CTEs de um mesmo pagador, lotação. Se eu tenho 2 ou mais CTEs de diferentes pagadores, vai ser fracionado, tá? Na fiscalização, o que isso vai mudar? Quando é fracionado, eu não preciso atingir o piso mínimo da NTT. Então, aquela tabela de piso de frete mínimo, ela só é ali considerada no transporte, na emissão do CIOT, quando é lotação. Se for fracionado, eu fracionei o meu transporte para vários clientes, aí não precisa atingir essa tabela de piso de frete mínimo, ok? Seguindo aqui, eu vou só deixar ele como lotação, ok? Aqui tem uma tabela de informações para o cálculo do frete mínimo. Essa opção dentro do sistema, ela pode ser excluída, tá? Então, a gente pode tirar essa opção para que o sistema não faça ali o cálculo do frete mínimo durante a emissão. Não quer dizer que vai gerar o CIOT. Essa é uma questão de que o sistema vai calcular e vai trazer na tela o frete mínimo. Mas se a gente tirar essa opção e vocês tentarem gerar o CIOT abaixo do frete mínimo, vai dar um erro pela NTT da mesma forma, tá? É só se vocês quiserem que o sistema faça o cálculo do frete mínimo aqui. Então, para isso, a gente vai colocar origem, destino. O destino aqui, o sistema não preencheu, porque eu tenho mais de um destino nesse CTS, tá? Então, ele só vai preencher se eu tiver apenas um CTE. Se eu tiver vários CTS com destinos diferentes, aí eu tenho que selecionar a cidade mais longe ali no campo de destino, tá? Então, aqui eu vou deixar como Telêmaco Borba até Imbituva. Composição veicular. Aqui é quando para a gente definir se a gente fez a contratação ali só do cavalo e a carreta está engatada com uma carreta da minha empresa, ou se eu contratei ali um cavalo mais uma carreta ou um caminhão simples. Ou seja, composição veicular, sim, quer dizer que eu contratei tudo de um terceiro. Composição veicular não quer dizer que eu contratei apenas o veículo automotor, que seria só o veículo de tração, no caso, o cavalo, e vai engatar com uma carreta da minha empresa, tá? Seguindo aqui, alto desempenho. Esse alto desempenho são transportes específicos, tá? Onde tem um tempo de carga e descarga de até 3 horas. Geralmente é quando é um transporte para uma cidade próxima, uma mercadoria fácil, de fácil embarque e desembarque, e também tem ali, geralmente, em veículos menores, né? Então, vai ser um utilitário ou vai ser um toco, um truque. É mais fácil chegar nesse tempo de carga e descarga de 3 horas, tá? Tipo da carga é o mesmo que a gente coloca lá no MDFE. É importante que aqui esteja igual ao manifesto, tá, pessoal? Então, se lá eu coloquei carga geral, aqui eu tenho que colocar carga geral também. Quilometragem, aqui são os quilômetros que eu percorri nesse transporte. Eu dei o exemplo de eu puxar aqui um outro CTE que tenha outra entrega, em outra cidade diferente. Então, vamos supor que o meu transporte é aqui no Paraná, eu começo em Telêmaco Borba e aí eu vou ter uma entrega em Imbituva, ali em Curitiba, em Londrina, em Foz do Iguaçu. Então, eu vou selecionar a entrega mais longe que eu tenho de acordo com a minha origem, tá? Então, se eu comecei em Telêmaco Borba, eu vou colocar a distância até a cidade mais longe que eu vou entregar, ok? Aqui eu vou colocar só de exemplo 100 quilômetros, que essas cidades elas são próximas. Número de eixos. O sistema vai puxar o número de eixos dos veículos que estão vinculados aqui em cima, tá? E frete de retorno, se eu vou cobrar pelo retorno vazio ou não. Então, geralmente é quando eu tenho que entregar, devolver uma embalagem específica, ou eu tenho, por questões sanitárias, eu tenho que lavar o caminhão para poder começar um outro transporte, então eu faço uma cobrança adicional para o meu contratante, tá? E aí a gente vai repassar esse valor também para o contratado, que seria o terceiro.
Se eu não cobrar frete de retorno, no caso, eu só pago ali a ida dele até o cliente final, ele entra como não. Se eu vou pagar para ele voltar sem mercadoria, ali só com uma embalagem, um container, por exemplo, aí eu deixo como sim, tá? Preenchi esses dados, o sistema já vai trazer aqui qual é o valor do frete mínimo. Então, esse é o valor mínimo que eu tenho que ter dentro dessa emissão para eu conseguir terminar ela, né? Para poder gerar o CIOT. Continuando, a gente vai colocar agora aqui na aba de valores, na opção regra, a gente vai selecionar combinado motorista. Essa regra é padrão do sistema, provavelmente vai ter no sistema de todos vocês com essa mesma nomenclatura, que é uma opção só para habilitar os campos para eu poder preencher os valores do frete, tá? Lembrando que quando a gente fala em contrato, a gente está falando os valores do frete que eu estou pagando para o terceiro, não o valor que eu estou recebendo no meu CTE, tá? Então, aqui estamos falando do valor que a gente vai pagar. Então, aqui eu vou colocar nesse primeiro campo que habilitou o valor bruto que eu vou pagar para o terceiro, tá? Então, vamos supor que eu combinei lá com o motorista R$1.000. Então, eu vou colocar o R$1.000 aqui. Eu posso colocar descontos ou acréscimos, se for necessário, se eu quiser deixar esses valores separados. E se eu der algum valor de adiantamento para ele, ou seja, ele vai começar o transporte, eu já vou dar ali 70% de adiantamento antes dele começar ali o processo do transporte. Então, eu posso colocar este valor aqui no campo adiantamento, tá? Se for o caso. Aqui vai depender muito de como está configurado o sistema de vocês. Tem algumas pessoas que pedem para a gente já deixar configurado para fazer o cálculo ali de 70% do adiantamento, 60% de adiantamento, tudo como adiantamento, porque paga antes de começar o transporte. Então, a gente pode colocar a porcentagem de adiantamento aqui em cima e ele já calcula aqui embaixo. Tudo isso vai depender de como vocês querem que o sistema se comporte. Então, esta aba de valores, ela é totalmente editável, tá, pessoal? Então, a gente deixa um padrão ali, mas se vocês quiserem algum tipo de cálculo diferente, a gente pode colocar ali para calcular e ficar a forma mais automatizada possível para vocês. Caso alguém faça desconto de impostos também, né? Então, eu recolho lá SESC Senat, imposto de renda, INSS para o motorista, a gente pode configurar para que o sistema calcule e já desconte esses impostos também, ok? Já preenchido aqui um adiantamento, o sistema já vai diminuir esse valor para fazer o saldo. Então, meu valor total é R$1.000, eu vou adiantar 700. No final do transporte vai ficar R$300 para eu quitar, ok? Então, isso na parte de valores já é totalmente opcional. Você vou pagar tudo quando terminar o transporte, pode também. Quanto à fiscalização, não tem problema nenhum, ok? Só preenchendo este campo e o saldo já é o suficiente para continuar a emissão. Depois, aqui do lado direito da tela, nós vamos marcar esta opção. Via emissor gratuito, a gente vai deixar como sim, e aí já vai vir a opção aqui da EFRET, que é a operadora que vai gerar o CIOT para nós, tá? Então, ela é homologada pela NTT para poder validar o CIOT. A Bsoft não é. A Bsoft, ela tem um nicho ali apenas de sistema TMS. Aí, a EFRET, ela é homologada pela NTT para poder gerar CIOT. Então, a EFRET vai servir como uma ponte aqui para nós, tá? Aí a gente vai colocar a data programada do saldo. Então, eu informei que eu vou pagar R$1.000 de saldo quando termino o transporte. Eu vou colocar aqui qual é a estimativa do dia em que eu vou pagar esse valor para o motorista. Mesma coisa que a data de finalização da viagem. Se eu não sei a data correta, exata, não tem problema, coloca uma previsão, tá, pessoal? Se vocês passarem um pouquinho dessa data ou adiantar dessa data, não gera nenhum problema. Tipo da embalagem, a gente tem que colocar como que a gente está transportando essa mercadoria. Então, eu vou colocar aqui se eu estou transportando ela em unidade solta, em pallet, em caixa, em fardo. Ah, Bruna, mas eu tenho um nicho de produtos ali muito grande e cada uma está em uma embalagem diferente também. Não tem problema, pessoal. Seleciona um desses produtos ali, qual a embalagem dele, é essa que vocês vão colocar, ok? Vou colocar aqui como se fosse em caixas.
Aqui no campo conta de depósito, a gente precisa informar uma conta bancária, tá? Por quê? A NTT ela ainda não valida apenas chave Pix. Então, se a gente informar ali que o pagamento do terceiro vai ser só com uma chave Pix, não vai validar, tá, pessoal? A gente tem que informar dados bancários completos. Tem que ter banco, agência e o número da conta. Então, essa é uma informação que, caso vocês ainda não solicitem para os terceiros, é importantíssimo vocês começarem a solicitar quando fizerem o cadastro, quando contratarem alguém novamente, ok? Ah, Bruna, mas eu não tenho nenhuma conta bancária cadastrada. Eu tenho que sair dessa tela para cadastrar? Não precisa. Vocês podem vir aqui na opção conta de depósito, aqui nesta opção criar uma nova conta. E aí, o sistema vai deixar a gente preencher na hora aqui da emissão, tá? Então, a gente vai colocar banco, agência e o número da conta. Quando a gente terminar esse contrato, o sistema vai salvar esses dados bancários e na próxima vez que eu fizer uma emissão de CIOT para este mesmo contratado, esses dados bancários virão automaticamente. Vocês não precisam informar em toda a emissão de todo o contratado, é só uma vez, tá? Então, aqui eu vou selecionar a minha que já estava cadastrada. Tipo de pagamento. Este campo de tipo de pagamento é para a gente preencher qual é a forma real que nós estamos pagando. Então, como eu comentei, para a NTT é obrigatório informar dados bancários, né, completos. Mas vamos supor que eu vou pagar por Pix. Então, aqui a gente pode colocar que o real pagamento vai ser por Pix, tá? É para controle interno no sistema, este campo não vai para a NTT, não consta no CIOT. Tanto que, se vocês quiserem deixar em branco, pode deixar também, tá? Aqui, tipo de pedágio. Então, para quem for gerar vale pedágio também, neste momento, vocês vão marcar a opção de tipo de pedágio avulso. Aqui no campo operadora de crédito, vocês vão colocar EFRETE, VPO. E qual é a tag para a qual vocês vão emitir o vale pedágio. Tá? Então, aqui é só para quem vai emitir vale pedágio junto com o CIOT, tá, pessoal? Lembrando que vocês precisam ter esse módulo contratado junto com a EFRETE. Para a gente roteirizar o vale pedágio, então aqui a gente não preencheu o valor de pedágio em campo nenhum. Então, se eu for emitir o vale pedágio, eu vou clicar neste ícone aqui, que é como se fosse uma cancela de pedágio, em sugerir pedágio. E eu vou colocar novamente qual é a tag e clicar em consultar. Aí o sistema vai mandar para a EFRETE origem, destino e o número de eixos do veículo. E aí vai retornar ali para nós o valor que vai ser gasto de vale pedágio. Então, para essa rota vai ser gastado ali R$ 100 de vale pedágio. Esse valor vai voltar para a tela, vai ficar ali e o sistema sabe que vai ter que gerar o vale pedágio no valor de R$ 100. Tá? Mas caso alguém tenha dúvida quanto ao vale pedágio, ou não contratou ainda, contratou, mas ainda não colocou o saldo lá, não testou ainda, nós podemos em outro momento fazer um teste de forma particular com cada um que vai usar essa ferramenta, tá? Então, aqui, preenchidos esses dados, o último campo que a gente precisa preencher, depois que a gente habilita essa opção via emissor gratuito, o sistema habilita este campo, NCM geral. Não tinha esse campo antes, tá? Ele só habilita depois que a gente marca que vai ter CIOT aqui embaixo. Apesar de ser um campo que não tem esse asterisco de obrigatório, se eu tentar cadastrar aqui o contrato, terminar ele, o sistema vai me dar um alerta de que faltou o NCM. Então, os campos que são obrigatórios, pessoal, não vai correr o risco de vocês gerarem sem essas informações. O sistema sempre vai alertar se faltar alguma coisa, tá? Aqui a gente vai colocar o tipo de produto que a gente está transportando. Então, a gente vai selecionar um NCM de um dos produtos que a gente está transportando. Se, por exemplo, eu estou transportando lá vários tipos de bebidas, vocês podem selecionar uma dessas bebidas, pegar o código do NCM que vem na nota fiscal e colocar aqui, tá? Ah, Bruna, mas eu faço importação do XML. Eu não tenho essa informação de NCM, eu não sei onde coletar. Eu só importo o XML da nota fiscal. Aqui dentro do CTE, quando vocês importam por XML,
o número do NCM fica salvo, tá? Porque é uma informação que vem sempre na nota fiscal. Então, se vocês estiverem fazendo a emissão, não lembrarem ou não tiverem como acessar ali essa informação de NCM, vocês abrem o CTE que vocês emitiram, vai ter aqui na aba de documentos o NCM, tá? Então, aqui nesse exemplo está o 2203, é esse que eu vou selecionar aqui, 2203, e aí pesquisa, tá? Preenchidos esses dados, a gente pode vir aqui embaixo e confirmar, tá? O sistema me deu um alerta aqui que eu preciso vir aqui e marcar que eu estou ciente e desejo salvar sobre o frete mínimo. Então, o sistema vai trazer aqui, o valor que está sendo pago nesse contrato é menor que o frete mínimo estipulado pela tabela de frete da NTT. Então, eu coloquei aqui que eu vou pagar R$1.000, mas aqui no valor do frete mínimo está 1.257, tá? Então, o sistema dá um alerta falando que o valor está abaixo da tabela. Vocês conseguem salvar aqui o contrato, mas não vão conseguir gerar provavelmente, vai dar uma rejeição por parte da NTT. O que vocês podem é salvar, aí vocês aguardam ali, confirmam a informação do valor, aí depois vocês podem reabrir o contrato e ajustar esse valor para ficar ali acima da tabela, tá? Então, aqui, se eu colocar um valor acima da tabela, a mensagem já vai sumir, tá? E aqui é a opção do NCM que a gente utilizou, que a gente precisa confirmar que esse NCM está correto. E aí eu vou cadastrar. Cadastrei o contrato, ficou salvo ele já na tela, então vai voltar para a tela aqui, contrato de frete. Quando estiver tudo certo, confirmou as informações, confirmou os valores principalmente, agora a gente já pode transmitir ele para a NTT, a gente já pode gerar esse CIOT, tá? Por enquanto ele só está preenchido aqui na tela, eu posso abrir ele, eu posso alterar, eu posso excluir e fazer novamente, não teria problema. Mas digamos que agora eu confirmei os dados e eu quero gerar. Então, eu vou marcar ele aqui do lado e eu vou vir neste ícone, contrato de frete eletrônico, tá? E aí vão aparecer estas opções. Incluir, que seria gerar o CIOT. Cancelar, o prazo de cancelamento é de 24 horas, tá? Encerrar o CIOT. Esse encerramento, ele é mais para fins ali de um controle interno, ele não interfere em nada fiscalmente falando. Depois de alguns dias, o CIOT, ele é encerrado automaticamente, tá? O CIOT de terceiros ali, ele tem um prazo de 90 dias, uma validade de 90 dias. Se eu não encerrar nesse prazo, deu 90 dias, ele vai ser encerrado automaticamente. Então, encerrar o CIOT não é um processo obrigatório, é só o MDFE, tá? Recuperar seria a mesma coisa que consultar. Então, vamos supor que eu estava fazendo a emissão, caiu a minha internet, deu uma instabilidade no sistema, eu fechei a aba sem querer, então eu posso abrir aqui e vir em recuperar para ver se já não tinha gerado ali o CIOT, tá? É como se fosse uma opção de consulta. E tem aqui como obter um PDF da operação de transporte. Esse PDF também é para um controle interno, não é um documento fiscal válido, tá? Então, é um contrato ali que sai o nome da EFRET lá em cima, sai o número do CIOT também. É meio que para comprovar que você fez a emissão para alguém que solicitar. Então, o cliente solicitou a emissão do CIOT, quer ver se realmente foi emitido. O contratado de vocês ali, aquele autônomo, né, o motorista, eles pediram uma comprovação da emissão do CIOT ou dos valores que vocês colocaram no CIOT, vocês podem mandar esse PDF aqui. Mas para a fiscalização não tem validade, tá? A fiscalização só vai verificar a emissão do CIOT através do MDFE. Vim aqui, cliquei para incluir e executar, o sistema vai fazer a validação dos cadastros, tá? Então, vamos supor que faltou alguma informação no cadastro da placa. O sistema vai trazer que faltou tal informação, vai trazer o número da placa que faltou e o que faltou para a gente poder preencher, a gente ajusta e tenta gerar novamente, tá? Essa parte de cadastro é muito comum, porque a NTT pede bem mais informação do que a Cefaz pede lá no CTE e no MDFE, então é normal que vocês se deparem com algum problema de cadastro, tá? Mas é só ajustar no cadastro ali deles, vir aqui e tentar gerar novamente.
No manual que eu compartilhei o link ali, que eu vou mandar para vocês, né? Tem aqui os dados que são obrigatórios, tá, pessoal? Então, tem aqui quais dados são obrigatórios do motorista, da placa e do proprietário. Então, vocês podem verificar aqui na hora de fazer a contratação de um terceiro, para vocês solicitarem tudo bem certinho e na hora da emissão não faltar nenhuma informação. Ok? Fiz aqui o contrato para quem vai gerar o vale pedágio. O vale pedágio tem que marcar aqui a opção do contrato e vir aqui no caminhãozinho, tá? Então, CIOT é uma coisa, vale pedágio é outra. A gente gera ali os dois de forma totalmente separada, tá, pessoal? Então, é só clicar aqui, vale pedágio obrigatório. Vai aparecer a opção que eu selecionei ali do vale pedágio, né, para qual fornecedor, a origem, o destino e o valor. Então, aqui eu não calculei nenhum valor, por isso ele veio zerado, mas ele iria aparecer ali, R$ 100 de vale pedágio, por exemplo. E aí é só eu clicar aqui em adicionar e executar que ele vai fazer a compra do vale pedágio. Eu errei ali o vale pedágio, eu tenho que cancelar o documento. Vem aqui em cancelar e executa, tá? O prazo de cancelamento geralmente é 24 horas para o vale pedágio também, desde que o motorista não tenha começado a utilizar ainda. Se ele já passou por alguma praça de pedágio, não cancela mais. Recuperar seria a mesma coisa que consultar, e aqui tem um recibo em PDF também, que é um detalhamento do vale pedágio, tá? Então, vai sair ali todas as praças de pedágio que tem nesse trajeto, o valor de cada uma delas, a placa, o motorista que vocês selecionaram. Então, vai sair ali informações bem detalhadas sobre a emissão desse vale pedágio, e vocês podem mandar para o motorista, ok? Fiz a emissão aqui do CIOT. Deu certo? O número vai ficar salvo nesta aba aqui, tá? Então, vai aparecer aqui nessa aba CIOT o número que gerou. Então, quando vocês verem aqui que tem um número de CIOT, é porque esse contrato foi gerado normalmente. Se estiver vazio, igual esse está vazio aqui, quer dizer que não foi gerado. Ou deu um erro, ou ainda ninguém tentou transmitir, tá? Pela tela de CTE, pessoal, é a mesma coisa. Então, se eu abrir a tela aqui de CTE e eu fizer a emissão por dentro do CTE, igual eu falei que dá para marcar a opção emitir contrato de frete, também tem a opção aqui de contrato de frete eletrônico, tá? Então, ele abre as mesmas opções. Só me recordar qual era o documento vinculado. Acredito que é um mais antigo, então eu não vou conseguir importar aqui. Mas, quando ele tem um contrato, é só clicar aqui em contrato de frete eletrônico ou na opção de vale pedágio e vai abrir exatamente essas mesmas informações. Vocês podem ver que até os ícones são iguais, tá? Então, ou vocês fazem pela tela de contrato ou vocês fazem pela tela do CTE. Não precisa fazer duas vezes, tá? Se eu fiz pela tela do CTE, eu não preciso fazer pela tela do contrato. E vocês precisam emitir o CIOT e o vale pedágio antes do MDFE, porque dentro do MDFE vai o número do CIOT e do vale pedágio também, tá, pessoal? Então, é obrigatório emitir esses documentos antes de transmitir o MDFE para a Cefaz, aí o sistema automaticamente vai pegar o número do CIOT ou o número do comprovante do vale pedágio e vai colocar no MDFE automaticamente, e assim vocês podem seguir a emissão normalmente, ok? Agora sim, pessoal, dúvidas, podem ficar à vontade para enviar as dúvidas pelo chat, tá? Se alguém quiser fazer alguma dúvida específica ali, eu quero perguntar alguma coisa, mas eu não queria mandar por aqui, pode deixar o seu número, o contato do WhatsApp, que eu mando uma mensagem para a gente tirar dúvida também, tá bom? Mas se alguém já tiver alguma dúvida, pode ir falando. Se o motorista terceiro tiver outras cargas de outras transportadoras, considera fracionado também? Não, pelas regras da NTT, só é fracionado se o meu transporte tem mais de um pagador, porque no CIOT a gente não coloca o CIOT de outras transportadoras. Então, no momento que eu vou fazer a emissão, não tem como a NTT saber que esse motorista carregou para outras transportadoras também, ou ainda vai carregar, né? Então, fracionado é quando o teu transporte tem mais de um pagador. Se o motorista fez ali, é um autônomo que está carregando para várias transportadoras, não se encaixa como fracionado, tá? Não tem como a gente mencionar isso dentro do CIOT.
O CIOT só será validado se tiver se emitir o MDFE, eu só faço cargas intermunicipais. Sim, pessoal, o CIOT ele vai ser validado através do MDFE e o MDFE também é emitido em transporte intermunicipal, tá? Mesmo que seja tudo dentro do mesmo estado. Eu emito pela empresa Sônia, com o caminhão da empresa DVM, frota própria. O pagador, então, é a empresa que eu emito e quem recebe é a empresa dona do caminhão? Sim, pessoal. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com mais de uma transportadora, mesmo que seja do mesmo grupo, tá? A gente vai pagar para quem é o dono da NTT. Então, se a minha empresa tem vinculado na NTT esse veículo, eu tenho que receber por esse transporte, mesmo que eu faça emissão por outro CNPJ ali que é do mesmo grupo, tá? Então, quem é o dono da NTT é quem vai receber por esse transporte. Ou o motorista, em caso dele ser um autônomo, né? Então, ele que vai receber ali pelo transporte, tá? Contrato de frete gera o CIOT, correto? Correto, Fernanda. Então, o contrato, na verdade, é só a tela em que a gente preenche os dados, depois que a gente transmite, volta o número do CIOT, tá? Então, quando a gente fala em CIOT, pessoal, o CIOT ele é só um número, tanto que a sigla CIOT significa Código Identificador da Operação de Transporte. Então, de fato, ele é só um número, ele não é um novo documento. Então, é meio que o comprovante de que o contrato estava tudo certo, tá? Minhas dúvidas são a respeito do CIOT frota própria, pois não estou conseguindo fazer por causa de conta bancária. A minha dúvida é, conta bancária do motorista ou da empresa? Quando é frota própria, precisa ter os dados bancários da sua empresa, tá? Da tua transportadora. Quando estamos fazendo para terceiros, aí é para o dono da NTT, tá? Tem como automatizar a emissão do CIOT para não ter que preencher tudo manualmente? Digo, pelo tempo de ter que fazer tudo manualmente. O sistema vai importar ali dados que já estão dentro do CTE, tá? Então, por exemplo, os valores a gente não informa em nenhum outro local, então a gente tem que preencher a quilometragem. Quilometragem ali, o sistema não sabe qual é o ponto exato que você vai fazer o transporte. Às vezes no CTE você informou alguma coisa, mas você vai fazer em outro ponto a coleta ou a entrega. Não tem como o sistema puxar isso de forma automática também, tá? Então, são dados ali que realmente influenciam diretamente na emissão, vocês têm que preencher de acordo com o transporte, por isso que não tem uma forma mais automatizada que isso, tá? A rejeição. Não foi encontrado nenhum transportador com esse CNPJ e RNTRC, porém na NTT está tudo ok. Como eu faço? Quer dizer que não está tudo certo. Tem alguma coisa nesse cadastro que ainda está com alguma inconsistência, tá? Então tem que verificar bem certinho se o CNPJ está certo, se a NTT está certa, se uma realmente está vinculado na outra, tá? Como ativar no meu TMS? Eu já contratei, não aparece para mim no TMS, já contratei o CIOT. Pessoal, essa tela ela vem por padrão ativo para todo mundo, tá? Joab, eu não sei se você realmente está na tela de contrato de terceiros, qual a opção que não está aparecendo para você? Se você puder me deixar o teu CNPJ, depois eu abro o teu sistema e vejo se não está liberado alguma coisa para o teu usuário, tá bom? Eu consigo gerar os dois modos de CIOT pelo mesmo CNPJ, porque o forte da empresa Sônia é o terceiro, mas também emitimos frota própria. Pode sim, não tem problema, tá, pessoal? Então, vocês podem emitir com o mesmo CNPJ, frota própria e terceiro. Vai depender, claro, vocês não podem emitir para o mesmo documento, não faria sentido. Mas se o transporte de hoje é frota própria e o de amanhã é terceiro, não tem problema vocês emitirem CIOTs diferentes, tá? Só não pode ser para o mesmo documento.
Ok? Joab, só me confirma, por gentileza, qual a opção que não está aparecendo no teu TMS? A tela contrato de frete? Se for isso, depois eu te chamo ali no WhatsApp e eu vejo se no teu usuário está limitada essa opção, tá? Não está habilitado para mim a emissão do CFE. Estou tentando contato fone chat, mas está impossível o contato. Realmente, pelas filas ali de atendimento que a gente está vendo, está bem complicado conseguir um contato. Então, se alguém está tentando emitir, deu algum erro, ou não está aparecendo a opção aqui, essa opção CFE é uma funcionalidade que a gente tem que habilitar para o usuário de vocês, tá? Então, às vezes, pode ser que esteja desabilitado essa opçãozinha aqui, né? O CFE. Então, deixem o contato aqui no chat, que aí eu já chamo vocês no WhatsApp e a gente resolve, tá? Estou com dificuldades devido ser 2 CNPJs. Uma já está ok, a outra tem o maior volume, está sem a opção de vinculação. Poderia me ajudar solicitando o contato da equipe? Robson, pode deixar o teu contato aqui mesmo, que eu te chamo ali no WhatsApp para você me explicar melhor onde que não está vinculando, tá bom? Qual o caminho mais rápido para a emissão do CIOT? Direto na hora da emissão do CTE ou pelo contrato de frete? São vários CTEs por carga, pois trabalho no fracionado. Pessoal, quando a gente está fazendo pela tela do CTE, eu particularmente acho mais fácil porque você já está fazendo todo o preenchimento. Vamos supor que eu estou preenchendo um CTE aqui e eu marque que eu já quero emitir o contrato, tá? Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem aqui na tela. Então, eu vou marcar aqui, emitir contrato de frete. Eu vou fazer um de exemplo para mostrar para vocês, tá? Então, vamos supor que eu terminei aqui o preenchimento do meu CTE e eu marquei lá no começo que eu quero emitir o contrato. Então, o que vai mudar? Quando eu clicar aqui em avançar, o sistema já vai abrir a tela de emissão ali do contato, que foi exatamente o que a gente já havia preenchido, tá? Os dados aqui em cima a gente vai preencher normalmente, os valores. Então, eu acho mais fácil particularmente porque o sistema já vai sugerir esse preenchimento na hora da emissão. Para quem tem mais de um CTE e quer usar essa opção, vocês podem usar esta opção aqui, complementar contrato com outros conhecimentos. Então, os outros CTEs vocês já vão ter emitido e vocês vão gerar o CIOT apenas no último CTE que vocês estão fazendo, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá 3 CTEs para emitir da mesma carga. Então, eu vou emitir os 2 primeiros normalmente. Quando eu estiver fazendo o terceiro, eu vou marcar aqui para emitir o contrato, vou marcar aqui para complementar com outros conhecimentos, e aí eu seleciono esses outros CTEs, tá? Então, aqui não tem mais nenhum CTE dessa mesma carga, ele não vai aparecer, mas vamos supor que eu tivesse lá o CTE de número 2, de número 3, então eu vou selecionar eles aqui. Então, dentro da opção do CTE, vocês podem colocar outros conhecimentos, acredito que vai de vocês testarem em algum transporte ali a emissão pelas duas telas e ver qual que vocês acham que fica melhor. Tem clientes que não se adaptam ali na emissão de CTE, porque às vezes pode esquecer, terminou de fazer o CTE e esquecer para gerar o CIOT, então dá para fazer pela outra tela. Vai de vocês verificarem ali qual opção é melhor para vocês, tá? Ok, William, esse erro é referente ao CIOT de frota própria, né? Mas você tem que cadastrar os teus dados bancários nesta tela aqui, informações de cobrança padrão.
Então, aqui você precisa ter uma conta bancária para que o sistema possa importar esses dados bancários para a emissão do CIOT de frota própria. O CIOT de terceiro, a gente vai preencher os dados bancários na hora da emissão, igual mostrei para vocês. Frota própria, o sistema vai puxar desta tela, informações de cobrança padrão. Aí a gente vem aqui em adicionar, coloca qual é a empresa e aqui uma forma de pagamento que tem que estar configurado na tela forma de pagamento, tá? Aí já vai corrigir esse erro ali enviado pelo William para quem está tentando gerar para a frota própria. Na configuração, eu não entendi muito bem como preencher a longitude e latitude. Poderia explicar, por favor? Origem e destino. Tá. Pessoal, aqui no sistema, dentro do cadastro de pessoas, a gente coloca o CEP, tá? Vou abrir um desses cadastros. William, se você não conseguir colocar esses dados bancários, às vezes essa tela não vem habilitada para todos os usuários, é só para gerente de recurso. Então, se você não conseguir acesso nessa tela, deixa o seu contato aqui, que aí eu te chamo no WhatsApp, você me passa os dados bancários e eu configuro para você, tá? Que às vezes pode ser que essa tela não apareça no teu usuário mesmo. Então, vamos lá. O Paulo perguntou como a gente preenche longitude e latitude para conseguir colocar ali no endereço, tá? Então, aqui no cadastro dos nossos clientes, lembrando que origem e destino, o sistema vai puxar do remetente do destinatário, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar a longitude e latitude no cadastro do meu remetente. Então, eu vou selecionar o cadastro dele aqui na tela de pessoas, eu vou visualizar e eu vou vir aqui na aba de endereços aqui embaixo, tá? E aí eu vou alterar. Se não tiver com a latitude e a longitude aqui preenchidas, a gente vai vir aqui nesse obter longitude e latitude via OpenStreetMap, tá? Então, a gente vai clicar aqui e ele já vai preencher e aí é só salvar, tá? Então, é só entrar nesses cadastros, vir aqui no endereço e marcar esse mapinha. Está ocorrendo bastante erros ali de CEP não localizado, tá? Isso está acontecendo depois das atualizações ali da NTT, onde a gente tem que enviar latitude e longitude também para atualizar o CEP. Então, se deu um erro lá de que o CEP não está cadastrado, vocês podem abrir o cadastro do remetente do destinatário, vir aqui, colocar a longitude e a latitude, confirmar e tentar gerar novamente, que já vai ser corrigido esse erro. Isso tanto para a frota própria quanto para a emissão de terceiros, tá, pessoal? Não é obrigatório fazer isso em todas as emissões, é só se for algum CEP específico que retornar algum erro. Ok? Deu para entender, Paulo? Só me confirma por gentileza. Conseguiu ver o passo a passo de como preencher ali? Tá? Só lembrando, pessoal, se retornar um erro de CEP não cadastrado ou não localizado, vocês vão vir aqui e colocar a longitude e latitude dos participantes, tá? Daí já é para corrigir esse erro. Ok? Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida? Podem estar encaminhando aqui, tá? Caso alguém tenha entrado depois na reunião, eu vou encaminhar novamente aqui o manual de emissão em PDF, tá, pessoal? Então, para quem não acessou depois da reunião e não viu que eu encaminhei o link, segue o link novamente aqui no chat. Então, aqui tem todos os dados obrigatórios, o que eu tenho que preencher ali na tela de emissão. Então, eu tinha comentado, forma de pagamento tem que ser depósito, data inicial e final da viagem tem que estar preenchido, emissor gratuito tem que estar como sim. Então, aqui tem os principais pontos que a gente tem que preencher para poder gerar o CIOT, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? O processo ali, o que preencher, tá tranquilo? Vocês conseguiram compreender? Se alguém já tentou fazer uma emissão, não está aparecendo a aba CFE, não está aparecendo a opção ali do contrato, não está conseguindo seguir com a emissão, está dando algum erro, podem deixar o contato aqui que eu vou chamar vocês para a gente estar verificando, tá?
às vezes a configuração do sistema de vocês pode não ter sido concluída. Ok, eu vou aguardar mais alguns minutinhos para ver se vocês estão com mais alguma dúvida. Se alguém tiver algum compromisso e precisar sair da reunião, pessoal, vocês podem já sair. A gravação ela só vai ser paralisada bem no final, tá? Então eu posso mandar a gravação do resto depois para vocês também. Caralho. Dia 15 de maio, foi feita uma cor mais. Pelo WhatsApp eu vou mandar a gravação, tá, pessoal? Então quem mandar o número aqui, eu já mando a gravação também. Certo?